Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Herter, terapeuta ocupacional, e esse é o Sensorial Pod, um podcast feito por quem estuda e entende de integração sensorial para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo. É um projeto de conscientização para que as pessoas saibam da importância das sensações para o desenvolvimento e também do quanto as dificuldades sensoriais impactam na nossa saúde mental, no nosso desempenho. A nossa convidada do episódio de hoje é a Camila Viana, uma pedagoga. É pedagoga, Camila? Sim. Pedagoga que faz um trabalho excelente aqui em Porto Alegre, no modelo Teach. E agora ela vai se apresentar e vocês vão conhecer que bacana que é o trabalho que ela faz. Camila, fala um pouquinho sobre você, o que é o teu trabalho, o método Teach, a gente quer conhecer também. Sim, eu sou a Camila Viana, eu sou pedagoga, psicopedagoga, trabalho com o modelo do ensino estruturado. Fui para Carolina do Norte agora em julho, então trabalho embasada no modelo Teach, seguindo os princípios do modelo Teach, que é um modelo, uma abordagem educacional para crianças com transtorno do espectro do autismo e também com atrasos de comunicação. Então não são só para pessoas com autismo? Não. Questões relacionadas à comunicação também entram. Tá, eu ia te perguntar isso, porque quem é o público que chega até ti, né? Tu tem uma clínica, né? Sim, eu tenho a Evoluir TEA. Hoje o nosso público é composto basicamente de pessoas autistas, né? Então, pessoas com TEA. Com qual faixa etária? Eu não trabalho com intervenção precoce. Tá. Então, todos os meus pacientes, eles têm mais de 6 anos. O que é muito bom. Sim. Porque a gente precisa, né? Sim, que sim. Existe uma... É um mercado pouco explorado. Exato, existe uma defasagem de profissionais para atenderem esse tipo de... essa faixa etária, né, Camila? Aqui. Sim. Então, dentro do modelo Teach, né, a gente trabalha muito com a organização do ambiente, com a estrutura das atividades, das demandas, porque a gente quer trazer mais autonomia e independência para esses sujeitos. Então, o que a gente quer reduzir? O suporte do outro. Então, a gente espera que o ambiente comunique com eles, né? Então, o que se espera deles naquele espaço? O que essa tarefa está solicitando? Então, a gente usa bastante o suporte de imagens, a gente usa uma estrutura visual, esquerda para direita, porque isso depois também facilita para a leitura, de cima para baixo, né? Que bacana. E tem como referência nesse modelo a Viviane, né, de Leon? Sim, a Viviane de Leon, né? Ela é minha supervisora, fui para Carolina do Norte com o grupo dela, nós fomos em 6 brasileiras junto com a Vivi. A Vivi hoje, ela é a nossa única profissional aqui no Brasil, que pode dar supervisão, que pode dar cursos sobre o modelo Teach. Então, ter o suporte da Vivi é muito importante. Sim, sim. Eu conheço a Vivi há milhões de anos atrás, porque quando eu fiz faculdade, que eu me formei em seguida, a Vivi, eu acho que ela tinha um espaço. Sim, sim. Ela Ali tinha na um Vasco, espaço de né? atendimentos, né? Que ela trabalhava em grupos e também individual, né? Então, o trabalho nesse modelo Teach, ele pode ser individual ou em grupo? Sim. Eu tenho migrado, assim, desde o início deste ano. Antes eu atendia só de forma individualizada. Aí comecei a me dar conta que o grande objetivo do meu trabalho é levar esses comportamentos para a sala de aula. Claro. Mas na sala de aula eles não estão num para um. Não estão sozinhos. Né? Então, hoje, os nossos atendimentos acontecem em grupos e são grupos heterogêneos. Então, eu não tenho um grupo só de nível 1 de suporte, um grupo só nível 3 de suporte, né? Os nossos grupos têm sujeitos variados. Então, dentro do atendimento de grupo, a gente olha para as necessidades de cada um, para as habilidades que a gente quer desenvolver em cada um. Claro que eles também têm momento de jogo, eles têm momento de troca. Então, a gente também trabalha habilidades sociais, a gente trabalha várias funções executivas importantes. Eles precisam esperar, porque eu posso estar ajudando o colega. Eles precisam tolerar, talvez, uma ecolalia que o colega faça, né? Uma estereotipia, enfim. Que na vida real acontece, né? Sabe que é Exato. muito parecido com a premissa do atendimento da integração sensorial, porque a nossa sala é compartilhada, exatamente para poder reproduzir um ambiente mais natural que existe, né? Mais do cotidiano deles, que lá na escola,
na pracinha, no playground do prédio. Sim. Enfim, então tem essa questão do barulho, do movimento, do brincar enquanto o outro também está brincando. Sim. E das interações, isso é muito importante. O ambiente coletivo ajuda muito nesse sentido, né? E dentro do modelo Teach, a gente tem um momento que a gente chama de independente. Então, onde eles estão trabalhando de forma independente, habilidades que eles já possuem. E a gente tem um momento que a gente chama de individual, onde eu estou trabalhando com cada um para aquisição de novas habilidades, onde a gente está tendo uma troca com o objetivo de aprendizagem. Nesse momento que eles estão no individual comigo, o outro precisa aguardar. É, muito importante. Então, eu percebo também e chama a minha atenção o quanto a gente precisa psicoeducar essas famílias para que elas entendam que esse modelo de trabalho é um modelo de trabalho interessante. Por quê? Porque geralmente as famílias querem essas crianças incluídas na escola, mas quando no atendimento clínico, elas preferem um atendimento individualizado. Como se o atendimento em pequenos grupos ou em grupos até maiores trouxesse um prejuízo na aquisição de habilidades. Sobre isso. Não. Não, bem ao contrário, né? Exato. Então, quando a gente pensa em generalizar esses comportamentos, não é muito melhor quando eu estou aprendendo num ambiente que é parecido com o da escola? Claro, porque daí tu consegue lidar com as dificuldades que, inclusive, existem naquele ambiente coletivo da escola. Exato. É muito importante. Uma pergunta que eu tenho para te fazer, né? Esse podcast é muito do mundo sensorial, né? Sim. Então, eu imagino que isso deva acontecer com vocês lá. Quais são os sinais que tu percebe de dificuldades sensoriais nas tuas crianças lá que tu atende? Principalmente uma busca sensorial oral. Então, aquela criança que tem dificuldade para manusear os objetos sem levar a boca. Né? Então, parece que ela precisa conhecer tudo que a gente apresenta pela boca. E também aquelas crianças ou jovens que não conseguem organizar esse corpo, que não conseguem sentar. Ficar quieto. Exato. Tem uma agitação motora muito grande. E qual o impacto disso para a aprendizagem? Enorme, né? Enorme, é uma barreira bem concorrente à aprendizagem, porque eu penso que essas questões sensoriais, elas estão na base do sujeito. Então, se a gente não organiza esse corpo, se a gente não organiza essa entrada sensorial, como que a gente vai partir para aprendizagens mais complexas? Exato. Não tem prontidão para ter um comportamento de aprendiz, porque está ocupado com a busca de sensações. Sim. Isso impacta muito o desenvolvimento. Eu penso que não tem como a gente trabalhar habilidades cognitivas, habilidades acadêmicas, quando a gente não tem esse corpo regulado. E muitas vezes eu sinalizo isso para as famílias, né? Bem, se vocês agora não conseguem fazer um atendimento com uma TO junto com o meu atendimento, então é um momento de focar num atendimento com TO, organizar esse corpo, organizar essas questões sensoriais e retornar depois. Sim, é um processamento sensorial mais equilibrado. Sim. Vamos dar um exemplo prático para o pessoal entender. Vamos supor assim, tu precisa desenvolver que tipo de habilidade numa criança e de que forma esse comportamento de busca sensorial interfere. Você tem um exemplo? Bom, vamos pensar um comportamento bem iniciante, assim, né? De uma criança pequena ali com 6 anos. Eu preciso que essa criança, dentro de um contexto de sala de aula, por exemplo, tenha um comportamento de sentar, de olhar para a sua atividade, de olhar para a professora, para uma explicação que a professora está dando, né? Preciso que ela siga a orientação da tarefa, né? Tire da área de armazenamento, leve para uma área de trabalho, mas se esse corpo não está regulado, ou se eu tenho uma busca sensorial oral muito grande, eu não vou conseguir fazer isso. Não vai usar as mãos porque vai estar ocupada. As mãos vão estar ocupadas levando objetos na boca. Exato. E o objeto que precisa ser o veículo da aprendizagem, ele não está sendo. Ele está sendo um veículo de exploração oral. Sim. Então, e aquilo nem vai fazer sentido para essa criança, porque essa busca é tão grande que para ela o grande objetivo é essa descoberta pela boca, né? Então, se a gente vai pensar um pouco além, né? Eu quero que essa criança comece a trazer traçados de letra, enfim. Se esse corpo não para, como que ela vai fazer esse traçado? Se ela não consegue sentar. Eu tenho muitas crianças que não conseguem sentar sem ser com as pernas na cadeira. E eles caem da cadeira. Ou eles derrubam tudo que tem na mesa. E que é muito de um processamento dos sistemas sensoriais do corpo e do movimento, né? Sim. Que acabam repercutindo em respostas posturais mesmo. Sim. Parece mentira, mas é muito mais difícil a gente ficar parado
em termos de equilíbrio e resposta postural, do que a gente ficar em movimento. Eu dou o exemplo da bicicleta. A gente manter uma bicicleta equilibrada, parada, com a gente em cima, meu Deus, é super difícil. E o movimento ajuda. Né? O movimento ajuda a gente a construir uma resposta de equilíbrio. E é assim com as crianças. Então, as crianças, em geral, que não ficam sentadinhas, é porque o processamento vestibular e proprioceptivo está com problema. Sim. Provavelmente o limiar é muito alto, elas precisam de muito mais sensação para poder construir uma resposta contra a gravidade. E aí a intervenção de integração sensorial vai nisso, né? Sim. E é muito interessante mesmo a gente pensar nesse trabalho em conjunto, né? Porque eu não vou conseguir organizar este corpo. Eu preciso da minha colega terapeuta ocupacional. Porque o teu foco é outro, né, Camila? Exato. Por mais que em algumas situações a gente possa orientar algumas questões na escola, eu não tenho expertise nisso. Exato. Né? Então, a gente precisa ter trocas com os terapeutas ocupacionais e a gente percebe o quanto é importante. Eu também trabalho bastante isso nas famílias que eu trabalho, nos grupos, nas equipes, né? Só a psicopedagoga ir na escola não é suficiente. Porque eu posso compreender, né, dos estilos cognitivos. Processos de aprendizagem. Exato. Então, das melhores formas para ensinar um sujeito autista. Agora, eu não consigo ter esse olhar dessas questões sensoriais que estão impactando naquele contexto de sala de aula. Que estão sendo uma barreira de participação. Isso. Então, é muito importante. E é uma dificuldade muito grande que a gente tem, né? Porque a gente pouco consegue entrar nesse ambiente da escola. É verdade. A gente consegue reuniões, mas a gente não consegue entrar numa sala de aula, observar um paciente. As escolas não abrem as portas para isso, né? Isso. E quando a gente vai na escola, qual é o nosso objetivo? A gente quer observar o que pode ser melhor. O que pode proporcionar um desenvolvimento maior para o nosso sujeito, para o nosso paciente, para o nosso aluno. E quando a gente tem essa abertura e a gente sinaliza isso, frequentemente o que a gente escuta é: a gente se sente julgado. É verdade. A escola se sente fragilizada. Isso. Ao invés de se sentir ajudada. Exato. Então, eu penso que a gente ainda precisa fazer um trabalho muito grande, assim, né? De psicoeducar também os profissionais. Tanto os profissionais da como os profissionais da escola. É verdade. Eu vejo uma barreira muito grande essa relação equipe e escola. E é uma pena, porque quem sai perdendo é a escola também. Porque no momento que a escola tem mais ajuda, mais apoio, mais estratégias, né, que a gente, enquanto profissionais clínicos, podemos dar, vai ser mais fácil o cotidiano com aquele aluno. Sim. Mas eles têm realmente eles são muito fechados para isso, em geral. Muito. Algumas exceções. Algumas, mas infelizmente pouquíssimas exceções. É verdade. Né? Então eu penso assim, eu consigo orientar a escola sobre estratégias de ensino, né? Então dentro do modelo TEACH, por exemplo, a gente trabalha com aprendizagem sem erro. Então a gente entende que o sujeito aprende da forma correta, realizando as atividades da forma correta. E que também ele precisa se sentir vencedor, né? Se sentir capaz, claro. potente. Ou seja, ele tem que conseguir finalizar. Sim. Nem que tu aumente o suporte, mas tu tem que garantir o sucesso. Sim. Isso também é uma premissa da integração sensorial. A gente trabalha fortemente para isso. Porque a gente vê que a roda gira, sabe, Camila? Sim. No momento que eu criança, fragilizada, sabendo, tendo consciência do tanto que eu tenho eles não sabem exatamente do que se trata, mas eles sabem que eles são mais frágeis. Sim. E que eles têm mais dificuldades que o coleguinha, que o amiguinho, que o... Né, enfim. E tu garantindo que eles tenham sucesso e que eles consigam fazer algo que eles estão se propondo, aquilo dá uma força interna muito bacana. Sim, essa sensação de eu consigo traz um engajamento maior. Exato. Motivação. Sim. Ontem mesmo eu estava em reunião com uma escola e essa escola trabalhou fábula com um estudante. Fábula já é um texto muito difícil para os nossos sujeitos com TEA. Porque a gente tem muitas ideias ali que são implícitas.
a moral da história, né? Esses animais com essa questão de valores, enfim, verdade. né? E aí, são coisas um pouco subjetivas, muito implícitas, não são tão claras. Exato. E dentro do estilo cognitivo do TEA, a gente sabe que a gente precisa trabalhar o explícito. E aí, eu tava tentando mostrar isso pra prof, assim, né? De que, ok, queremos trabalhar um reconto com a fábula, talvez funcione. Mas se eu quero uma interpretação, a fábula não é o melhor texto. Então, qual é o objetivo dessa tarefa? E aí, lá na interpretação da fábula, trazia o mesmo personagem na questão errada e na questão certa. Difícil. Então, um distrator. Difícil. Uma pegadinha. Uma pegadinha. Mas eu não preciso ensinar uma pegadinha para o meu estudante, né? Então, é muito importante que eu possa ter esse olhar para as questões de aprendizagem, mas que o meu colega, terapeuta ocupacional, também possa entrar nessa sala para ver, ele está sentado muito perto da janela, talvez, né? Ou essa cadeira não tá legal, Sabe esse que pezinho... tem uma informação que, em geral, as professoras, educadoras, a escola não se dá conta. A gente tem uma dominância lateral sensorial, que é o olho e o ouvido. A gente ouve melhor com um ouvido, né? um dos dois, e a gente também consegue organizar foco. Então, visual. Então, como que a gente testa isso, né? Tu pega um cilindro, né? Vai brincar com a criança de olhar alguma coisa e tu vai ver qual é o olho que ela escolhe como predominante. Aí tu conheceu qual é o olho dominante dela. E a gente faz o mesmo com o ouvido. Tu dá um celular, uma brincadeira de telefone para a criança, tu vê onde que ela vai colocar. Ali tu sabe qual é a dominância auditiva dela. E isso é um detalhe que para crianças típicas não vai fazer diferença. Sim. Agora, para uma criança que tem desenvolvimento atípico, isso é a gota d'água. Sim. Aí tu vai colocar o ouvido dominante da criança virado para a janela que dá para o recreio. Sim. E que enquanto ela está na sala de aula prestando atenção na professora, tem uma turma lá no recreio. Sim. Onde é que vai estar conectada a audição dela, né? Sim. Então, são detalhes. Isso pode parecer um detalhe que não vai fazer tanta diferença, mas faz. Para as nossas crianças atípicas, isso faz muita diferença. Então, da mesma forma que a gente pensa dentro do ensino estruturado, por exemplo, né? Eu ter a minha agenda, eu ter o meu sistema de trabalho, isso me organiza, isso me dá previsibilidade. Então, eu sei que eu vou atingir o meu objetivo de ir na sala maker, por exemplo. Eu sei quando eu vou nessa sala. Eu sei o que eu preciso fazer para chegar lá. Esta questão sensorial também, ela pode me possibilitar uma aprendizagem, mas ela também pode ser um comportamento muito interferente a essa aprendizagem. Sim, super, super. As escolas deveriam ter um espaço de organização sensorial para esses sujeitos. Sim. Sabe que eu acho tão bonito, porque nos Estados Unidos isso é comum, né? Todas as escolas têm uma TO, né? Faz parte do grupo de profissionais que compõem uma instituição de ensino, uma terapeuta ocupacional. Sonho de consumo aqui, né? Sim. Seria maravilhoso. Seria. E elas constroem em cada ambiente escolar um recanto, um canto ou uma sala. Né? Assim como tem... Hoje a gente tem a nossa sala de recursos nas escolas, né? Mas são recursos pedagógicos, de aprendizagem. Sim. Então, além disso, tem a sala também de regulação sensorial. E sabe, assim, Fernanda, uma coisa que eu fiquei muito encantada lá na Carolina do Norte, agora quando eu fui fazer o treinamento do modelo TEACH, que dentro do setting de atendimento do TEACH, eles têm o canto sensorial, e este canto sensorial, ele faz parte dessa rodada de trabalho. Então, bacana, assim, ótimo, porque tu passa para te regular, para poder seguir as tarefas. Então, assim, eles têm o canto do individual, eles têm o canto do independente, o canto de artes, o canto da brincadeira, da alimentação e também do sensorial. E eles frequentam esses espaços diversas vezes naquele turno. E é interessante a gente perceber, e isso chamou muito a minha atenção, como sujeitos grandes, eu acompanhei um rapaz de 20 e poucos anos lá, nível 3 de suporte, e ele não teve comportamentos interferentes, ele conseguiu utilizar recursos de organização, de regulação. E eles ensinam isto. Sim, isso é um aprendizado, Camila. Sim. A gente tem que aprender. É que nós, pessoas típicas, a gente aprende isso de uma forma fluida.
Tu nem te dá conta, mas tu aprende. Quer ver uma coisa? Tu sai de um dia cansativo de trabalho, tu vai no carro já colocar um tipo de música que te regula. Tu vai buscar uma estratégia na tua casa que te regula. Que seja fazer uma comida, que seja sentar no sofá e ver uma televisão. Só que isso a gente faz o dia inteiro, né? Sim. É mexer no cabelo, é sacudir a perna, é levantar. Fiquei envolvida com trabalho lá no computador, daqui a pouco eu levanto, eu vou, sei lá, pegar alguma coisa para comer, vou tomar uma água, vou lavar o rosto. A gente se gerencia. Sim. As nossas crianças não têm esse funcionamento de autogerenciamento. Sim. Que é a tomada de decisão. Primeiro lugar, perceber o que está incomodando. A gente percebe, essa roupa, vou trocar a blusa porque a blusa está me apertando. Sim. Então, tu identificou, tu construiu um plano de ou modificar o ambiente que tu estás, o ambiente que seja a blusa, que seja o ambiente que tu está inserido para favorecer a tua regulação, ou tu vai te comunicar. Sim. Pedindo ajuda, tentando mudar algo naquele contexto, através da comunicação. Veja nossas crianças. Não identificam. Não conseguem comunicar. Ou comunicam muito mal. E não tem esse poder de gerenciar o ambiente que está em torno para poder modificar a favor do seu conforto. Então, olha quantas barreiras. E desconhecem os recursos, porque eu vejo também que a gente fala muito sobre isso, né? Mas ele não consegue encontrar uma estratégia para se organizar. Mas ele foi ensinado, nós ensinamos alguma estratégia para ele, e quando a gente pensa isso, não é ensinar no momento que ele está desorganizado. Eu ouvi uma frase um dia e nunca mais esqueci, que diz assim: acolhe na raiva, ensina na calma. Que bonita essa frase. Então, quando eles estão desorganizados, eles não é acessam. o momento da gente ensinar nenhuma estratégia. A gente precisa ensinar antes. Então, isso é algo que eu tenho trabalhado muito nos meus contextos de grupo. Eles têm o que a gente chama de momento de relaxamento. Então, para alguns, esse momento é uma folha com orientações, né? Então, apertar as mãos, empurrar a parede, bem legal. Tocar os dedos dos pés. São coisas simples, mas que a gente consegue colocar numa rotina de sala de aula, por exemplo. Para outros, pode ser exercícios de respiração, um desenho para colorir. A gente também tem praticado yoga todos os dias lá no consultório. Que legal, e tem sido muito bacana. E eu percebo que eles gostam muito de praticar yoga. E eles, até o namastê, que é uma palavra tão difícil, eles adoram tentar pronunciar, se engajam muito bem. E depois que a gente implementou a yoga, como mudou a nossa rotina? Como os comportamentos interferentes reduziram? Que legal. Excelente. Então, pensando num contexto escolar, porque eu vejo também que a escola, ela é um ponto muito sensível para os nossos sujeitos e para as famílias. Muito. É o primeiro grande desafio da vida dos nossos pequenos e suas famílias. Sim. E é um espaço muito importante. Onde eles estão com os pares por longos períodos, onde eles precisam seguir uma rotina, onde eles têm objetivos para comunicar. Mas é muito difícil dar conta de tudo isso. E pensando nessas estratégias que eu citei agora, é totalmente possível fazer isso na sala de aula. E não é só com o nosso estudante. É com o grupo todo. Com o grupo todo. Isso traz benefícios para todos nós. Eu fico pensando, se na minha época de escola eu tivesse aprendido alguns recursos, como a minha vida teria sido mais fácil. É verdade, porque isso serve para a vida toda. Sim. Né? E não só para quem tem dificuldade no desenvolvimento. Sim. É um recurso muito bem utilizado para a gente poder seguir o baile da vida, né? Exato. E aí, as crianças que tu atende, que fazem intervenção de integração sensorial e as que não fazem, isso faz alguma diferença? Muito. Muita, né? Muito. Isso faz bastante diferença. Porque se eu não organizo esse corpo, Fê, não tem como a gente entrar com essas habilidades escolares, assim, pré-acadêmicas e acadêmicas. Então, eu tenho um exemplo bem simples, assim, né? Eu tenho 2 crianças da mesma idade que chegaram com um repertório muito semelhante. A gente fez o PEP3 e identificou esse repertório. Mas o menino fazendo acompanhamento de integração sensorial. A menina sem o acompanhamento de integração sensorial. O menino já consegue sentar, ele já está no trabalho de habilidades acadêmicas. A menina não.
Nós estamos com muita dificuldade para desenvolver o comportamento de estudante. Porque a gente precisa entender, essas duas crianças estão no primeiro ano. É muito difícil eu me dar conta de que letra é essa se eu não consigo prestar atenção, se eu não consigo acalmar o meu corpo. A criança está ocupada com outra coisa. Exatamente. Né? Que é de um funcionamento mais baixo, que eu chamo, mais primitivo. Sim. Que é o de autorregulação, que é o de resposta postural, atenção. E eu percebo também que essas questões sensoriais, elas impactam muito na comunicação. E quando eu não comunico de uma forma mais assertiva, mais adequada, eu acabo comunicando com o meu corpo. Sim. E nem sempre é da melhor forma. Nem sempre. Em geral, não é. Isso. Sabe que existe um preconceito de que se a criança está tendo uma estereotipia, uma busca sensorial, é porque ela precisa e tá ok. Só que se tá ok, ela não ia precisar de ajuda, né? Ela ia se resolver. Sim. E a gente vê que elas ficam reverberando nessa busca. E a coisa não se resolve. É boca, 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 boca. E não sai disso nunca. Sim. Por que será? Porque não é a via regulatória dela. Se ela escolhesse o que é melhor para ela, ela não ia estar no patamar de desenvolvimento que ela está. E aí que eu acho que é um grande divisor de águas a integração sensorial nesse sentido. Porque a gente estuda a criança na avaliação, pesquisando e descobrindo qual é o potencial, o sistema sensorial que é potente para ela e qual é o que não é, o mais frágil. E a gente busca estratégias de regulação através da potência dela. Então, isso vira o jogo, sabe, Camila? Claro. Ela sai desse comportamento que parece que é cíclico, né? Eu busco, mas eu me desregulo. Aí eu busco mais desregulado eu estou. E aí fica nesse funcionamento. E pensando nisso, que é extremamente importante, ter um profissional da integração sensorial que possa orientar a família. Ai, super, gente, a gente fala muito isso. Que possa orientar também esses profissionais, porque eu também vejo, assim, claro, eu não entendo de integração sensorial como tu entende, né? Mas eu também vejo que muitas vezes, na tentativa de organizar esse filho, os pais acabam agitando. Sim, muito. Acabam aumentando essa busca. Então, porque eles leem às vezes a agitação como que a criança está feliz, sabia? Há pouco tempo atrás chegou na sala de espera um pacientinho nosso, já de tempos. Ele chegou numa agitação assim absurda e a mãe nos entregou ele para terapeuta falando assim: nossa, hoje o fulano está muito feliz. E aí nessa hora a TO que acolheu ele me olhou e disse, a gente se fala com os olhos, né? Sim. Então, assim, não é feliz, sabe? Depois, a gente deu a devolutiva para a mãe, né? Dizendo, olha, esses são sinais de... Na hora, a gente teve que acolher o menino para organizar ele, né? Mas depois, na hora da saída, olha, esses sinais que ele deu são sinais de que ele está sobrecarregado, ele está... A alegria, a excitação também desregula. Aí a gente falando isso com essa mãe, a mãe disse, ai meu Deus, mas até isso. Eu digo, não, mas calma. Sim. Tudo tem saída. É que ele estava muito animado. Né? Eu não lembro o quê, mas ele tinha feito algo antes que ele estava muito feliz. E lidar, essa interocepção de lidar com sentimentos, para eles também é confuso. Sim. Então, aquela alegria vem e não tem freio, né? E a comunicação não é uma boa ferramenta, eles não podem falar sobre isso. O corpo trata de expressar aquele... E aí a criança se sobrecarrega e acaba entrando num comportamento mais desorganizado. Mas eu quis te dizer isso porque, assim, como que existe uma psicoeducação necessária, né? Como que é importante isso? Esse momento com essa mãe, ali na sala de espera. Ela já ouviu sobre isso, porque a gente tem encontros mensais com os pais, a gente tem uma troca muito grande, a gente está sempre buscando levar conhecimento, reflexão e tudo mais. Mas como que isso tem que ser construído passo a passo? Sim. Então, mais um momento de ouvir, de aprender, de refletir, de perceber sinais. Isso é um processo para as famílias, para as equipes. Sim, e eu acho que a gente ainda está num processo muito inicial aqui de entender que essa troca com as famílias, ela precisa ser constante. Nossa, muito. A gente fala muito disso. E lá na Carolina do Norte, assim, eu também, claro, a gente procura fazer sempre um trabalho de excelência. Sim. Mas no momento tu faz o melhor que tu consegue. No momento que tu aprende algo novo, teu trabalho vai se qualificando.
E um ponto que eu vi muito legal na Carolina do Norte é que eles fazem um jornal do dia do atendimento. Então, onde a gente traz a principal habilidade que a gente trabalhou naquele dia, onde o sujeito pode escolher, seja por imagens ou através da escrita, o seu momento preferido, como se sentiu, e onde a gente tem um campo para dar orientações para essa família e para essa família também questionar ou trazer comentários sobre como foi em casa. E eu penso que essa troca com os pais, ela é muito importante. Muito, gente. E ela não pode ficar restrita só a esse momento da sala de espera. Então, esse encontro que tu faz por mês é um momento show, onde tu consegue trazer essa troca. E muito importante. Muito importante. A gente também faz, pelo menos de 3 em 3 meses, uma reunião com as famílias, com a família, né, individual. E a equipe, se quer participar, é muito bem-vinda. Que a gente mostra vídeos da evolução. A gente mostra pequenos recortes mostrando, olha como ele fazia antes, olha como agora ele está. O que aconteceu entre esses 2 pontos que fez com que ele adquirisse essa habilidade de permanecer mais tempo sentado à mesa, de conseguir ir num equipamento que demanda mais controle postural, de conseguir pegar o lápis de uma forma mais adequada, enfim, o objetivo aquele traçado anteriormente. E a gente explica sobre isso. Por que é importante saber o raciocínio do que está por trás de um ganho de habilidade? Porque isso repercute na vida como um todo. A gente faz conexões. Poxa, se ele passou por todo esse processo para pegar num lápis, obviamente é um processo muito semelhante para pegar numa colher, num garfo e numa faca. Então, a gente vai instrumentando a família e a equipe a entender o que está por baixo de cada habilidade construída. Sim. Exatamente tentando prevenir uma coisa que é muito comum. A discrepância entre uma demanda e o nível de desenvolvimento da criança. Sim. É muito comum. As famílias chegam para nós com demandas assim, exorbitantes, assim, a gente pensa, meu Deus, isso agora não dá, não tem como, mas a família realmente tem marcos, né, tipo, é o andar, depois é o falar, depois é o escrever, depois é o andar de bicicleta, depois é o amarrar o tênis, então eles têm alguns marquinhos, assim, que são comuns com as famílias. Sim. E que a gente olha para aquela demanda e diz, gente, tem toda uma caminhada para poder chegar até aí. Sim. E se nós formos pensar, né? Agora eu fiz uma conexão, assim, com a tua fala. Ontem, meu filho teve uma festa da tesoura na escola. Para ganhar a sua primeira tesoura, né? Como o meu filho nasceu na pandemia, é uma turma que tem habilidades bastante diferentes. Porque eles ficaram em casa durante todo o primeiro ano de vida. E aí, naquele momento da festa da tesoura, eu percebi... O meu filho já entendeu como usa a tesoura, conseguiu cortar. Mas muitas crianças não conseguiam e tentavam com 2 mãos. Então, assim, é justamente isso, da gente entender que tem habilidades anteriores, habilidades que são pré-requisito. Qual foi o processo desenvolvido nessas habilidades anteriores para atingir esse objetivo que talvez não deva ser um objetivo para agora. Mas que não significa que não está sendo trabalhado. Exato. E isso a gente também tenta construir. O desfraude é um objetivo muito frequente, né? Que as famílias chegam e às vezes é assim, ó, a gente conhece a família, faz a avaliação, o primeiro objetivo é o desfraude. Só que esse a gente vai trabalhar efetivamente de realmente a retirada da fralda 2 anos depois. Não, mas peraí. Nesses 2 anos, a gente trabalhou muito alinhado a essa proposta do desfraude. Por exemplo, ele não parava o corpo. Como que não para o corpo, vai sentar no vaso sanitário? Sim. Por exemplo, ele não tem graduação de força das mãos e discriminação dos movimentos das mãos para pegar e tirar e botar uma calça. É muito perigoso desfraldar uma criança que ela não domina essas habilidades, porque ela vai precisar de um adulto no banheiro. E a gente tem muito medo. Sim. Né, de situações que coloquem a criança em risco por um abuso. Sim. Então, a gente já coloca para a família isso. Ele tem que estar apto a se gerenciar num banheiro, numa retirada de fraldas. Porque é muito perigoso a gente colocar ele numa posição dessas. Menino ou menina. Sim, sim. Então, a gente precisa instrumentalizar a criança para que quando ela for realmente ser exigida numa habilidade, ela tenha todas as ferramentas que ela precisa para ter sucesso e para que esse processo seja mais enxuto, seja mais fluido e não tão sofrido. Para mim, terapeuta, para você, família, para você, né, a outra terapeuta que trabalha em outra especialidade e para a própria criança. Sim.
E é isso, né? E eu penso a nossa responsabilidade enquanto profissionais aí. Porque a família chega com esse objetivo. Quero desfraudar. Mas você, enquanto terapeuta ocupacional, sabe todo o caminho necessário para atingir esse objetivo. E a gente precisa deixar isso claro. Então, muito comum também, as famílias chegam para mim, por quê? Porque querem alfabetizar. Sim. Mas exatamente como eu vou alfabetizar uma criança que não senta? Uma criança que não tem atenção compartilhada, que tem uma questão motora fina. Ou visomotora, né? Visomotora. Tem muita criança que pega a caneta e, puf, olha para outro lado, né? Sim. Quem me conhece sabe que eu tenho o Vicente, que é como se fosse meu filho, assim, né? Sim. E eu iniciei a minha caminhada no mundo do autismo em função do Vicente. O Vicente é um autista nível 3 de suporte. Que idade ele tá? Ele tá com 16 anos. Ele começou contigo com? Com 7. 7 aninhos. 7 aninhos. E quando eu conheci o Vi já tinha interesse pelas letras, ele tinha comportamentos já de aprendiz, e aí nós estávamos ali trabalhando ainda em algumas habilidades desenvolvimentais, mas ele já tinha condições naquele momento de partir para habilidades acadêmicas, e ele tinha muito interesse. Mas o Vicente é um autista nível 3 de suporte. Ele é um autista que comunica hoje através da escrita, mas na época ele usava PECs e de uma forma bem iniciante, assim. E a gente precisou construir muitas habilidades para chegar nessa alfabetização. Então, eu acredito muito naquilo que a gente escuta e que às vezes a gente pega até uma coisa meio ruim, assim, de presumir competência. Porque é uma frase que a gente vem falando muito e vem escutando muito. Eu acredito que todos podem aprender, todos. Mas a gente não pode desconsiderar a caminhada necessária para a aprendizagem. O processo é muito único, né? O processo é muito único e, assim, vai dar certo para alguns e pode não dar certo para outros. E tá tudo certo. Eu sempre digo para as famílias que nós não vamos ter nenhum prejuízo por apostar e por tentar. Mas se eu não aposto e eu não tento, a resposta é clara. Esse objetivo não vai ser alcançado. Então, as pessoas chegam para mim, eu sei que tu alfabetizou o Vicente, eu quero que tu alfabetize a minha filha, o meu filho, mas tem habilidades que são pré-requisito. Anteriores, né? Anteriores. Hoje, a alfabetização foi um divisor de águas para o Vicente. Ele comunica através da escrita tudo. Ele diz se ele gostou do presente, que ele quer almoçar no shopping, que ele quer viajar para Casa da Serra. Então, isto para o Vicente... Isso é libertador, Camila. Libertador. E se a gente for pensar, eu vejo o Vicente dentro da própria família dele. O quanto os primos passaram a ver o Vicente de uma forma diferente, por exemplo. Né? Um dia o primo disse para mim, nossa, ele também aprende. Sabe? Então... E outra coisa, e tu vê que tem um sujeito ali, né? Com desejos. Exato. Com vontades, com ideias, e ele conseguiu um instrumento para pôr para fora. O espaço que ele ocupa é diferente, né? Mas, se nós formos pensar, a alfabetização do Vicente, ela trouxe, assim, uma funcionalidade em todos os campos da vida dele? Não. Claro, foi super positivo, foi muito legal para ele, mas a gente ainda tem muitos objetivos para conquistar. Questões de corpo super importantes, né? Sim. Então, assim, essa comunicação, ela foi potencializada com a questão da escrita e isso, claro, trouxe uma organização comportamental bacana para ele. Então, eu sempre digo que a gente tem que entender o que é importante para aquele sujeito, o que naquele momento é mais importante. Não o que é mais relevante para ele? Que daqui 2 anos, 3 anos, a gente não vá conseguir alcançar essa alfabetização ou que a gente vai trabalhar mais propriamente nesta alfabetização. Como a questão do desfraude, né? Então, quantas famílias a gente vê que investem no desfraude, esse desfraude falha, daí daqui a pouco elas retomam e vai ficando cada vez mais difícil. Sim, por quê? Porque vão sendo constituídos comportamentos que não apoiam o desfraude nesse processo. Como a criança, na verdade, ela está se protegendo de situações que ela não está dando conta, construindo comportamentos e rituais nesses processos, né? Como, Sim. por exemplo, eu só faço cocô na fralda.
Eu só faço cocô na fralda atrás do sofá. Eu só faço cocô na fralda atrás do sofá, segurando um brinquedinho. Eu só faço cocô na fralda atrás do sofá, segurando um brinquedinho. E quando tiver a mãe por perto. Então, eles começam a fazer um monte de ritual. É proteção. E aí, pensando nisso, né? Como a estratégia que a gente vai usar para esse cocô atrás do sofá, ela precisa ser assertiva. Porque a possibilidade da gente dar o tiro no pé é grande. Nossa! Se a gente não tem esse profissional que nos orienta, né? Tem já que a gente está falando de desfraude, tem um estopim de dificuldades no desfraude, que é o não sentar no vaso, né? Só que a gente tem um preconceito gaúcho muito mais. De que o menino não pode fazer xixi sentado, o menino faz xixi em pé, que nem macho, sim, né? Sim. Eita ferro, né? Sim. E só que isso, para as crianças com dificuldade no desenvolvimento, é um baita tiro no pé. É, para mim, assim, um divisor de águas. Os meninos que começam o desfraude sentados, eles têm uma probabilidade imensamente maior de dar conta de organizar o desfraude do xixi e do cocô de forma harmônica e as coisas fluírem. E, ao contrário, também é verdadeiro. O menino que faz em pé, aprende a fazer em pé, ferrou o processo do cocô. Aí não vai querer aceitar sentar para fazer cocô. Sim. E, em geral, tem exceções, mas na grande maioria acontece isso. Sim. Então, tu vê como é um detalhe. Se tiver um profissional desde o início orientando, né? E eu vejo, assim, pelo meu contexto de consultório, por exemplo, né? Eles são grandes, eles vão no banheiro sozinhos. Sim. Certo? Mas, assim, os meninos que vão no banheiro sozinho e fazem esse xixi sentado, eles têm 100% de autonomia para ir no banheiro, lava a mão, retorna e tá tudo certo. Agora, os meninos que fazem esse xixi de pé, muitas e muitas vezes a gente precisa dar algum suporte, porque se sujam. E aí a gente precisa orientar, vai na tua mochila, pega uma roupa, vai no banheiro, troca. Né? Então, a gente também tem que ter esse olhar de que talvez esse xixi sentado seja mais eficiente para ele. Exato. E tu não acha que isso... Eu acho isso uma abordagem respeitosa, sabe? Sim. E eu acho que às vezes as pessoas se perdem em termos de respeito e de olhar o sujeito mesmo. E olhar para a criança e não para a expectativa que se tem dela. Sim. E até assim, esses dias eu passei por uma situação ali, tinha uma mãe na sala de espera. Como os atendimentos em grupo, eles têm duração de 3, 4 horas, geralmente não tem mães na espera. Sim, elas aproveitam para fazer alguma coisa. Mas nesse dia tinha uma mãe trabalhando ali na espera. E aí um menino foi no banheiro sozinho, voltou, ele voltou ok. E a gente seguiu a vida no nosso atendimento. E aí, daqui a pouco, ela bateu na nossa porta de atendimento e disse: ai, gurias, o banheiro tá numa situação muito complicada. A gente precisa fazer algo sobre isso. Por quê? Porque quanto de atenção, de organização que ele também precisa para acertar o alvo daquele xixi. E aí, quantas estratégias a gente também tem que criar, né? Muitas famílias que colam um alvo lá no vaso. A gente tem os recados, né? De acertar o xixi na água e tal. Mas, assim, quantas situações a gente precisa criar, quantos suportes a gente precisa oferecer. Enquanto se ele senta e faz o xixi... É menos uma situação, né? A gente tem que escolher qual leão a gente vai matar. Exato. Tem muitos, então a gente tem que economizar a ficha, né? Gastar onde realmente precisa. Tem um livro que é um livro bem legal, assim, que eu trabalho com os adolescentes, que é Diferença Invisível. Ele é um livro em história em quadrinhos, assim, sobre uma jovem diagnosticada na vida adulta. E aí ela traz uma analogia bem legal. Ela diz que todos os dias nós saímos com 10 colheres no bolso. Todos nós, típicos e atípicos. A diferença é que as pessoas atípicas, elas precisam usar colheres para situações que as pessoas típicas não precisam. Então, ela traz muito a questão sensorial no livro. Ai, que bacana. Assim, que ela está inserida num ambiente de trabalho. Então, esse ruído, que ela odeia a hora do almoço, porque as pessoas esquentam comidas com cheiros diferentes. Nem me fala, eu tenho muita sensibilidade nisso. E aí ela diz assim, ó, que o próprio caminho dela para o trabalho,
né? Onde ela talvez se atrase 5 minutos e isso já muda tudo para ela, né? O ônibus que ela pode perder, o cheiro que ela sente das cafeterias e dos pães que são feitos de manhã cedo, que isso para ela já vai largando colheres. O que é isso? Ela vai entrando em sobrecarga. Claro, vai se preocupando com tudo isso. Isso drena a pessoa. Exato. Então, ela diz assim, ó, que ela percebe que ali pelas 3, 4 horas da tarde, ela Já não acabou, tem mais energia. não tem mais colher, acabou, tá devendo. Acabou. E os colegas dela e o namorado dela, porque ela foi diagnosticada na vida adulta, né? O namorado dela tá super bem. Tá lidando com a vida, tá seguindo o bar. E ela não. É verdade. Eu tinha um pacientinho, né? Na verdade, avaliei e orientei a família só. E ele, um menino maior. A gente está atendendo crianças maiores agora na infância. Ótimo. Tô bem feliz por isso. A gente ampliou e agora a gente está acolhendo crianças maiores. Antes era até 6 aninhos, agora a gente já está até os 12. E aí esse pacientinho, ele tinha muita dificuldade de andar de Uber. Em andar de Uber. O que acontece? A gente sabe que o cheiro dos carros, né? Daqui a pouco o Uber fuma, ou o perfume que o Uber usa, ou o carro não está tão limpo assim, enfim. E, gente, isso causava um impacto no cotidiano familiar absurdo. Então, pensa o quanto não atrapalha, né? Sim. E o quanto é relevante para uma situação. No final, as coisas se resolveram. Hoje em dia já está tudo mais tranquilo. Mas essa família passou por um período muito difícil. Porque ficaram sem carro por um tempo e precisavam usar muito Uber para ir para a escola. E pensa. Sim. Né? Sai de manhã, tem que ir para a escola. Já chega da escola daquele jeito, né? Sim. Então... E aí tu vê que o que muita gente pensaria nessa situação é uma rigidez. Ele não anda de Uber por uma rigidez. Não, ou então já vai dizer que é mimimi, né? Sim. Malcriado. Eles ganham tantos rótulos, né? Sim. E aí, quando a gente vai analisar essa situação, é uma questão sensorial. Então, é por isso também que eu acho que esse olhar da equipe, do terapeuta ocupacional na escola é muito importante. É verdade. Muito fundamental. Então, é uma pena que a gente enfrente tantas dificuldades para conseguir frequentar esse ambiente escolar. Muito fechado, né? E até na casa das crianças, assim, dos jovens, né? Quantas situações acontecem em casa que a gente não fica sabendo. E aí, se a gente não sabe, a gente não tem como ajudar. Não tem. Tem famílias que omitem muitas coisas, assim. E eu entendo que pode ser uma situação de proteção mesmo, de não querer nem lidar, nem olhar para isso, porque é muito difícil. Ou então, enfim, que não dá tempo de chegar ali, né? Porque as famílias... Né? Eu sou muito empática com elas porque eu imagino o quanto não significa, né, a rotina com crianças tão demandantes. Mas a gente acaba muitas vezes falhando por falta de conhecimento. Sim. A gente não sabe de tudo que se passa realmente, né? Sim. E é isso, né? E como essa aproximação que vocês têm na infância de fazer esses encontros com as famílias tem uma possibilidade de minimizar esse desconhecimento, né? Porque talvez a família vá trazendo algumas situações. E vai ouvindo uma outra família e vai tendo conhecimento da técnica mesmo, porque a gente fala muito também sobre teoria, sobre, enfim, com o objetivo de ensinar. A gente está com um projeto de ir nas escolas para poder fazer palestras, né? E em clínicas também. Clínicas médicas. A gente foi numa clínica multidisciplinar essa semana, que tinha neuro, tinha pediatra, fono, TO, físio. Foi bem bacana. Eu queria falar isso porque, assim, em geral, esse comportamento de não entrar no Uber pode ser visto como uma criança mimizenta. Sim. As pessoas não dão o valor que as dificuldades sensoriais têm. Ou que o processamento sensorial tem. Porque isso agora está sendo visto. Então, a gente vê que a criança ela é mal educada porque não come a comida que a avó fez. Ela é preguiçosa. Meu Deus, preguiçosa é top 1. Top 1, né? Todo mundo é o rótulo que mais ganha. É preguiçosa porque não quer aprender, é preguiçosa porque quer colo toda hora, é preguiçosa porque pede ajuda, porque não é independente nas atividades. Então, a gente busca, sabe, Camila, até o próprio podcast tem esse objetivo, desconstruir esse pré-conceito que se tem. E que as pessoas realmente olham o quanto é significativo. Sim. E o quanto isso traz impactos na tua vida
ao longo do tempo, né? O quanto isso pode impactar no teu desenvolvimento emocional, físico, né? Eu tenho uma situação da minha família, né? O meu filho tem 3 anos e ele sempre foi muito gordinho. E ele não alcançava os marcos do desenvolvimento, assim, do sentar, do engatinhar. E isso sempre chamou muito a minha atenção. Um bebê pandêmico, né? E sempre que eu sinalizava isso para a pediatra, o que ela dizia para mim? Tu trabalha com esse público. O teu olhar está muito voltado para isso. Tá viciado. Isso. E as coisas foram evoluindo, assim, claro. Ele foi um menino que ele andou com 1 ano e né? Ele dá conta de fazer as coisas. Só que eu comecei a perceber um sentar em W e só em W. E aquilo sempre chamando a minha atenção. E mesmo troquei de pediatra e o olhar sempre esse de, tá tudo bem. Eu disse, bom, eu vou fazer por mim, então. E eu levei para uma avaliação e ele tem um baixo tônus. E isso acaba impactando no subir escadas. Claro. No quanto ele cansa em uma atividade. Ele adora jogar futebol, por exemplo. E agora já não é uma tarefa que ele tem tanto interesse. Claro, porque o custo é muito alto. Vai Exato. perdendo, vai desmotivando. Exato. Então, assim, eu fico pensando, eu tive esse olhar, consegui avaliar, porque eu conheço, então levei para uma avaliação, né? E os encaminhamentos aconteceram. Agora, e essa família que não tem esse conhecimento? A escola, que é quem geralmente sinaliza as situações. Mas que situações que a escola sinaliza, geralmente? Comportamentos inadequados e comunicação. A qualidade motora, eles não olham. Exatamente. E quando até assim, meu filho, ele vai numa escola super boa. Mas quando eu levei essas questões de que a gente tem que corrigir esse sentar em W, chamar a atenção dele, será que é tão importante? Entende? Mas olha como hoje uma coisa que ele adorava já tem um custo tão alto para ele que ele já não quer mais fazer. E hoje é o futebol, amanhã a gente não sabe. Tu sabe que eu passei por uma situação essa semana, eu avaliei um menininho, filho de uma médica e o pai é um profissional de outra área. E aí deu que o menininho tem uma dificuldade de desenvolvimento, ele tem uma dificuldade sensorial e de desenvolvimento de habilidades motoras. E a família questionou muito, achou muito, assim, não conseguiu entender isso e não olha, não enxerga isso, né? Só que nas testagens do EDM, que é a escala de desenvolvimento motor, ele deu, por exemplo, equilíbrio de 3 aninhos. E ele é um menino de 7, se eu não me engano. E a família não enxerga o tamanho dessa dificuldade. E o menino, eu encaminhei para físio para fazer uma avaliação, porque ele tem uma escoliose. E a família, como escoliose? Não tem, sabe? Questionou muito. E aí eu fiquei pensando que realmente a família argumentou que a escola nunca falou nada, em primeiro lugar. Argumentou que a pediatra também nunca trouxe nada. Então, por isso que eu me lembrei da história. E eu fico pensando que o menininho, ele dá conta de fazer as coisas, até então, do jeito dele e cheio de compensações. Porque tu olha a postura dele, ele está cheio de compensações. E isso hoje, para uma criança de 7 anos, repercute muito, mas não tanto quanto quando ele tiver 40, 50 anos. Então, eu sei onde isso vai parar. Exato. Né? Então, as pessoas têm que ter a noção de que é muito mais barato, mais fácil e mais rápido uma intervenção precoce do que depois uma de reabilitação quando a dificuldade está instituída. Sim. O prejuízo que ele vai ter quando ele for maior é muito maior do que ele está tendo hoje. Se é leve hoje, dá graças a Deus e faz a intervenção. Sim. Não espera ficar grave, sabe? Exato. E retomar essa situação lá na frente vai ser muito mais trabalhoso. Muito mais. Ele dá conta, mas a gente não sabe o custo para ele dar conta hoje. E te ouvindo agora sobre avaliação, eu pensei em uma pergunta meio polêmica para te fazer agora. Faz. Tu acha que é possível fazer essa avaliação, né, desse desenvolvimento motor, dessas questões sensoriais de forma remota? É bem complexo. Eu não faço. Porque eu tenho visto muito isso também. Eu não faço. Eu não gosto. Eu acho assim, eu respeito o profissional que quer fazer, mas eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso aplicar testagens que à distância, como eu vou aplicar? O Easy, que é uma testagem nova que a gente tem agora, foi lançada em 2020, que é uma testagem de processamento sensorial, a mais completa e a melhor.
São 20 unidades de teste, cada teste que é composto por outras subunidades. Como que eu vou fazer isso à distância? A não ser que algum TO lá faça para mim poder trabalhar em conjunto, aí tudo bem. Sim. Eu acho complexo, viu, Camila? Não quer dizer que a gente não possa ajudar. Sim. Tu sabe que eu atendo famílias Brasil afora, né? Sim. E tem famílias que eu atendo que o quadro é assim, eu me emociono, guria, porque é uma coisa lindíssima, sabe? Uma família que mora no Nordeste, numa cidade que eu te confesso que eu nem sei o nome, porque eu não decorei. Sim. Porque é um lugar perdido no mapa, pequenininha cidade, que não tem nada, e que eu faço a supervisão de terapia ocupacional, e tem mais 4 profissionais. A físio, a comportamental, a fono, e não, 4 somos ao todo, e eu. A mãe é a T da criança. É um cenário ideal? Não. Eu avaliei essa criança? Não. Ela tem TO perto para avaliar? Não. É o jeito que eu estou conseguindo ajudar. Sabe que a gente está... Nós formamos uma equipe, né? Que a gente faz reuniões sistemáticas e todas trabalham de forma online com essa mãe. Nós estamos conseguindo ajudar muito esse menino. Sim. Poderia ser melhor? Com certeza poderia. Sim. Mas eu vejo assim, entre o possível e entre o ideal, existe uma situação que tu constrói lá, que é a que dá para fazer. Que é melhor que nada, sabe? Sim, é o ideal e o real, né? Eu digo isso também para as famílias, assim. Eu prefiro muito quando essa criança vem para o atendimento comigo. Mas eu entendo que o meu atendimento tem um custo e que nem todas as famílias conseguem dar conta desse custo. Então, tem algumas famílias que me dizem, Camila, tu teria como dar uma supervisão de 1 hora e a gente ter uma aplicadora em casa que dê conta desses programas para que a gente tenha mais intensidade? É possível. É isso, né? Não é o ideal, mas é possível. É possível. Eu te fiz essa pergunta porque eu vejo que desde ali da pandemia, né, a gente vem muito com essa questão do online. E uma coisa é a gente dar uma supervisão online, a gente acompanhar um caso online, mas essas questões de avaliação e principalmente de corpo... É difícil. Não dá. Eu não consigo. E olha, tem demanda, hein? Como tem famílias que entram em contato comigo. Pode avaliar, eu moro não sei aonde, avaliar onde... Não consigo, não sei, não é o que eu acredito, sabe? Não dá. Aí elas acabam procurando outro profissional. Sim. A gente está chegando ao fim, passa voando, né? Passa. Quando a gente vê, foi. Eu tenho umas perguntinhas para te fazer, que a gente tem o hábito de fazer um quiz com os nossos convidados, para conhecer um pouquinho mais sobre eles. Tá bom. Tá, que envolve muitas essas questões sensoriais. Tá bem. Então, pergunta e resposta, né? Bem rapidão. Música que acalma. Eu gosto muito de pagode. Ai, coisa boa. Sim. Então, tu vê, acalma, mas é uma música agitada, uma música, né, cheia de energia. Sim. Legal. Comida preferida? Meu pai é chefe de cozinha. Sério? Né? Não sabia Sim. disso. A minha comida preferida se chama Penne Camila, que é uma massa que meu pai sério? criou para mim. Mas ele tem um restaurante? Não, ele trabalha com consultoria para lugares diversos, assim. Ai, tu ganhou então um prato com teu nome. Isso. E o que é, mais ou menos? É uma massa penne, feita com molho de nata, vinho do Porto, calabresa, Olha, champignon. Nossa. Essa é a minha comida preferida. Pelo jeito deve ser bom. E a odiada? Ai, eu não gosto muito de quiabo. Mas assim, eu como de tudo. Eu acho que eu nunca comi quiabo. Mas eu não gosto muito. Tá, mas também, né? Comida bem. Um elogio bom de ouvir, Camila. Eu gosto muito quando as pessoas elogiam o meu conhecimento e o quanto eu me dedico para o meu trabalho. É algo que eu gosto. E também de ser boa mãe, assim. Porque são as duas coisas que ocupam a minha vida, né? São os teus papéis principais, né? A melhor sensação é? Eu adoro o final do dia quando eu busco meu filho. Então, Sim. Eu gosto muito de estar com ele. E pensando no trabalho, a melhor sensação é quando a gente vê os ganhos dos nossos pacientes, né? Verdade. E uma sensação insuportável, muito ruim? Uma sensação muito ruim... Olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito transparente, né? Então, quando eu tô em reuniões de equipe, em reuniões com escola, assim, eu frequentemente tenho uma sensações sensação muito ruins.
E eu também sou muito família, assim. Então, eu perdi meu avô há pouco tempo e aí foi uma sensação muito Bem ruim. traumática. Perda é a pior delas, né? É. E tu tem uma memória bacana de infância, assim, qual é a tua melhor memória que tu tem? Eu tenho memória de infância andando de patinete, assim, e andando de roller em Ipanema. É uma memória que eu gosto bastante. E eu tenho uma memória de um final de semana específico com o meu pai na praia, só nós dois, no apartamento de um amigo do meu pai em Capão. E aquele final de semana, assim, filha e pai. Ai, coisa Né? boa. E aí a gente dormiu de tarde, acordou, já era de noite, sabe? Quebrando rotina. Eu tenho essa memória. Ai, que legal. Bem, esse é um projeto que busca conscientizar as pessoas sobre a importância das sensações, para que elas possam olhar para isso e não Sim. tratorar as pessoas que têm dificuldades sensoriais e preparar um mundo mais justo para essas pessoas, tá? Então, pensando nisso e pensando também na tua história profissional, que é linda, teu trabalho é maravilhoso, admiro muito, sabe? Obrigada. Acho que é dar asas, mais asas ainda para os nossos pequenos, né? Sim. Qual é a mensagem que tu poderia deixar para o pessoal? Uma mensagem final para quem está nos assistindo? Ai, eu acho que é complexo trazer essa mensagem, né? Mas dentro, assim, do nosso contexto, eu acho que a gente acreditar que todos aprendem, que todos se desenvolvem, não é aquela ideia de dentro do seu tempo, porque eu acho que nós temos os marcos, né? Mas que a gente precisa respeitar o momento de cada um e trazer a intervenção necessária para esse momento. E eu vejo que olhar para esse corpo é muito importante, porque a gente vê, assim, o olhar é muito grande para a aprendizagem acadêmica, porque isso, de certa forma, te coloca numa posição da sociedade. Né? Então, de que a gente possa olhar para os nossos filhos, para os nossos pacientes com o respeito que eles merecem, que a gente possa trazer essas intervenções, que a terapia ocupacional, a psicopedagoga não seja um luxo. Né? Acho que essa seria uma mensagem, assim, e de paciência. Né, de resiliência, perseverança, de entender o processo que a gente falou tanto hoje, né? Processo é uma palavra que eu gosto muito, sabe? Porque eu até fiz um post no Instagram falando sobre isso, que o avião precisa percorrer a pista inteira para decolar. A gente não nasce caminhando, a gente não nasce falando, a gente não aprendeu a falar, já sai falando frase, né? A gente faz o primeiro rabisco, já sabe fazer uma redação. Não é assim que funciona. E não vai ser assim que vai funcionar para os nossos pequenos, né? Sim. Então, acho que o respeito acima de tudo. Não adianta a gente espremer um indivíduo para que ele aprenda. Sim. Né? A quantidade de traumas e de memórias é o que a gente ruins. fala desse custo, né? Esse custo que lá na frente ele vai cobrar o preço dele. Vai cobrar. Então, eu acho que a gente pensar nesse processo, e eu super entendo as famílias, né? Porque a gente quer que as coisas melhorem. E a gente fica muito ansioso com isso. Claro. E faz diferença mesmo escrever. Faz diferença tirar a fralda. A gente sabe, né, que isso são marcos, são divisores de água, né? Eles dividem ciclos da vida da pessoa. Sim, mas eu acho que faz parte do respeitar, acreditar e investir nesse processo. Então, acho que a mensagem é de que os pais sejam resilientes, perseverantes, mas que respeitem e acreditem, né, nesse processo. Bacana. Porque quantas vezes eles pulam, né, Fê, assim, de terapia em terapia, verdade. de especialista em especialista. Então, perseverança. Verdade. Obrigada por tu ter vindo. Eu que agradeço. Camila. Muito importante a tua participação. Muito obrigada. Foi ótimo. Foi, né? Pessoal, estamos encerrando, então, mais um Sensorial Pod. Contamos com a sua presença nos acompanhando para vir com a gente nesse grande sonho que a gente tem de preparar o mundo, de ter um mundo mais justo para as pessoas que têm dificuldades sensoriais. Sigam a gente e compartilhem para atingir o máximo de pessoas possíveis. Até mais. Até mais.